Entrando agora, vamos só ver o sistema aqui entrando. Temos quantos online? Por enquanto ainda não tem ninguém. Acabei de abrir a live. Pronto, já estamos começando, o pessoal entrando. Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma vez a gente vem participar aqui com vocês, trazer as notícias aí do que acontece no mundo político, né? Quais são as dificuldades que nós estamos enfrentando no combate à corrupção, no combate aos maus gestores. Quero convidar o pessoal aí a compartilhar a live para que mais pessoas tenham conhecimento do que a gente vai tratar aqui hoje. Estamos aí no momento com 64 pessoas online. Pessoal, vamos compartilhando, chamando o pessoal para assistir. O assunto de hoje aí é uma exclusiva que nós temos, a primeira vez que nós vamos tratar aí desse caso, né, abertamente, aí, mas com mais detalhes sobre o que tem acontecido aí com os dois presos políticos, né? Dois presos políticos, porque na nossa visão, o crime que eles cometeram foi criticar uma autoridade política, né, uma autoridade do judiciário, o ministro Alexandre de Moraes. Estamos aqui hoje com o doutor Alexandre Vasconcelos e a doutora Shirley Farias, que são os advogados que estão conduzindo o caso aí dos nossos amigos Jurandir e Bronzeri, que se encontram presos aí, ao nosso ver, injustamente. Acredito que esse seja o entendimento da maioria das pessoas que estão assistindo. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, doutora Shirley. Tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem. Bom dia. Bom dia. Doutores, o pessoal tem me perguntado bastante se o Bronzeri ainda está preso, se o Jurandir ainda está preso. E eu tenho dito que ainda estão e a gente fica sem saber o que está acontecendo, né? Qual é a verdadeira acusação? Qual é o motivo, né? O que é que estão acusando os dois de terem? Qual crime que eles supostamente cometeram aí, segundo a justiça brasileira? O processo ele corre em segredo de justiça, né? Os trâmites estão em segredo, só quem realmente está constituído nos autos que vai ter acesso à íntegra dele, né? Desde a data da prisão. E o que é público, que todo mundo sabe, que tem vinculado aí, a princípio, é a questão da injúria, que foi naquele processo inicial do dia 2 de maio. Né? E lá, a princípio, era a questão da injúria, aquela questão de uma suposta ameaça, durante a manifestação deles. Né? E falaram sobre a questão de caixão, que estavam lá. O caixão é aquele meme, né? Então, assim, as pessoas, além da manifestação, também estão sendo premeditadamente julgadas por fazer um meme, uma piada, uma brincadeira, né? Nós ainda não tivemos acesso ao vídeo do dia do evento, mas corre aí, ventila que não havia essa questão de caixão, assim como não havia também caminhão, existia um carro particular. Eu estive lá no dia que eles foram presos, né? E o que realmente, eu vi os vídeos, vi o que o pessoal estava falando. Eu, pessoalmente, né, na minha visão de leigo, né, não sou da área jurídica, mas eu não consegui enxergar ali nada de criminoso na conduta deles. E, realmente, o carro que estava ali era o carro particular do Jurandir, que tinha algumas caixas de som ali em cima e que eles estavam utilizando para manifestar, né, para dizer para as pessoas ali qual era a opinião que eles tinham ali sobre a pessoa do ministro Alexandre de Moraes e sobre as decisões que vinham sendo tomadas aí por ele com relação ao governo. Eu acho que esse é o pensamento deles, é o pensamento da maioria das pessoas. Na verdade, eles estão sendo condenados, julgados por algo de opinião pessoal, né? E a livre manifestação, ela ainda, né, não tem proibição legal. Então, torna-se algo arbitrário, mas... Acho que a Shirley deu uma caidinha. Voltou, Shirley. Bom, eu sei que eles foram presos inicialmente no primeiro dia, eles foram soltos, né? E o Ministério Público pediu uma medida protetiva. Isso eu cheguei a ver, né? Sobre que eles tiveram, inclusive, que ir na delegacia e declararam estar residindo ali no acampamento fora Dória, do lado da Alesp, né? E eles foram, durante uma noite, no dia à noite, eles foram presos e conduzidos novamente ali para a delegacia, ao que chegou ao nosso conhecimento, por supostamente terem violado ali a medida protetiva. Os senhores podem explicar para a gente exatamente o que aconteceu, qual foi a razão deles
deles terem sido presos aí, terem tido a prisão preventiva decretada? Então, na verdade, vou te cortar um pouquinho. Desculpa. Vamos lá. Na verdade, houve primeiro, numa semana anterior, acho que dia 9 de maio, uma denúncia anônima de que eles estariam descumprindo medidas restritivas. Foram policiais lá, da 15ª DP, estranhamente de forma muito rápida. Estavam no acampamento. Imediato, Bronze se apresentou, e o Jurandir também estava no acampamento. Eles foram convidados a ir até a delegacia para que pudessem tomar conhecimento de algo que nem eles sabiam. Sem oferecer qualquer resistência, eles foram à delegacia, e a delegada do 15º, compulsando os autos, percebeu que eles sequer tinham sido cientificados das supostas medidas cautelares impostas. E ali eles foram identificados e saíram de lá Doutora? sem discutir o que poderiam fazer. Só um parênteses. Essa segunda vez a senhora fala do dia 9 à noite, né? De madrugada? Dia 9. Foi a mesma doutora que fez a prisão no dia 2, se eu não me engano. Salvo o melhor juízo, no 14º ainda. A prisão da última vez, acho que foi no 15º. Isso, desculpa, verdade. E aí eles se identificaram das medidas restritivas impostas, né? E em nenhum momento houve qualquer descumprimento. Para que no dia 16 de maio eles fossem presos pelo pedido de prisão preventiva de um plantão judiciário. Pode falar, doutor. Mas qual foi essa decisão do plantão judiciário? Ela se embasou no quê? O que eles dizem, ou o que foi dito que eles fizeram para surgir essa determinação de prisão? Então, no primeiro momento foi isso que a doutora falou. Supostamente terem violado a medida. Bate-pronto foi um descumprimento de medidas restritivas, mas que, ao nosso ver, ao nosso entendimento, não houve qualquer descumprimento, porque eles sempre declararam residência, domicílio, na verdade, no acampamento. Certo. E depois dessa prisão que, na visão da maioria das pessoas, eu digo que essa é a minha visão, né? Como eu falei, eu não sou do meio jurídico, mas com um pouquinho de conhecimento que a gente tem, eu entendo que essa foi uma prisão arbitrária, para não dizer ilegal, né? Depois disso, quais foram os procedimentos que foram tomados? Eu soube que eles tiveram uma troca de advogados, né? Major, com todo respeito, a gente não vai entrar na arbitrariedade ou na ilegalidade da prisão, tá? Aí eu passo a palavra para o doutor Alexandre, mas a gente não vai entrar nesse específico domínio, tá? Tudo bem. É o que eu falei, esse é o sentimento das nossas... Não, eu entendo, é que a gente, infelizmente, não pode entrar muito nisso daí, tá? Mas continuamos. Perfeito, sem problemas. Mas, a partir dali, quais foram os procedimentos que foram adotados, o que foi solicitado, o que a Justiça permitiu ou não permitiu, dentro daquilo que pode ser tratado aí por vocês? Bom, que eu posso reiterar o que a doutora falou, até por uma questão de estar os processos estarem, todos os procedimentos estarem em segredo de justiça, né, a gente não pode, no primeiro momento, estar expondo por hora. Isso, no momento oportuno, isso vai se tornar público, eventualmente, não vai ter dúvida nenhuma. E aí nós vamos conseguir ter uma conjectura e uma visualização do contexto. Então, obviamente que vão pensar, poxa, os advogados só fizeram um tipo de situação, não fizeram, de repente, os 2, 3 ou 4 que a lei permite. Não, não é isso. O problema é que nós não podemos dizer exatamente o que nós estamos fazendo. Estamos fazendo, sim, isso todos sabem. Nós estamos praticamente dia sim, dia não, em contato direto com eles, acompanhando a infeliz estadia deles lá no CDP. Agora, o que é de conhecimento público, né, o motivo até porque, de uma forma também muito estranha, um site de mídia conseguiu uma parte do processo, antes, inclusive, de nós entrarmos nessa atuação, por último, aí para eles, estava na mídia, parte da peça, o boletim de ocorrência. E o que acontece? A prisão, né? Então, assim, isso por estar público, concorda, doutora? Isso eu acho que não tem problema nenhum, porque isso já é público e notório. Então, é a alegação de que eles descumpriram supostas medidas restritivas, o que não aconteceu. Não aconteceu por quê? Agora nós vamos falar juridicamente. A pessoa,
né, o acusado, o acionado, o investigado, por toda e qualquer determinação ou decisão judicial, é necessário a intimação pessoal, principalmente no processo criminal, é assim que funciona. E eles não estavam, eles ainda não haviam sido intimados dessa decisão de que havia uma sequer restrição ainda. Tá? Então, foram levados para a delegacia, né, foram convidados, conforme a doutora falou, e lá eles informaram que não estavam intimados ainda, não tinham ciência dessas tais medidas restritivas. A delegada, ela teve o cuidado, né, de verificar nos autos, no processo, ela realmente confirmou, consta no boletim de ocorrência, ela confirmou que realmente eles ainda não haviam sido intimados. Então, por uma previsão também no Código de Processo Penal, ela os deu por intimado ali naquele momento. Isso realmente aconteceu. Momento em que eles foram questionados qual é o endereço atual deles, o domicílio, e eles ali então informaram para a autoridade policial que estava se reportando à autoridade judiciária o atual endereço domiciliar deles, que é lá no acampamento, né, ali junto à leste. E isso consta no boletim de ocorrência, tanto no campo de qualificação dos dados pessoais, que quando coloca-se o CPF ou a RG de uma pessoa, já aparece todos os dados dele, então já consta no banco de dados da polícia, consta no banco de dados do judiciário também, como também consta no corpo do boletim de ocorrência. E também uma parte dessa decisão foi vazada publicamente, e anteriormente a isso, quando a juíza determinou essas medidas restritivas e solicitou que fossem intimados, nessa decisão lá atrás, a juíza já sabia também, inclusivamente, que eles estavam lá como o endereço de domicílio. Então, por isso que causa muita estranheza, não só a nós que estamos ali operando no direito, estamos atuando no processo, temos acesso a todas as peças, mas para toda a população como um todo, realmente se torna uma coisa assim muito questionável, concordo com todos, isso aí não há dúvida. Tá certo. Bom, acho que a doutora Shirley deve ter tido um problema técnico ali, deu uma caída. Aí voltando, continuando aqui no nosso questionamento. Depois de concedido o pedido de prisão, né, e eles terem sido efetivamente presos, né, a prisão foi uma prisão preventiva, correto? Exato. Então, essa prisão preventiva, ela normalmente, né, me corrija, por favor, se eu estiver errado, ela é concedida quando existe o perigo, né, do criminoso ou atrapalhar a investigação, ou continuar cometendo um crime ou colocando em risco a vida das pessoas. Se aplica realmente, nesse caso, então, a prisão preventiva? Então, ao rigor da lei, seria nos casos que o Major disse. Mas, infelizmente, o suposto descumprimento de medida também geraria uma preventiva. Não é o caso deles, como volto a dizer. Não houve um descumprimento a risco do que alegar. A gente não pode entrar muito no mérito, mas não houve um descumprimento real da medida. Houve algumas infrações, digamos assim, que não dariam margem a uma prisão preventiva. Mas fica aí a pergunta. Mais difícil de entender muitas vezes o que o nosso judiciário decide, né? Eu comentei aqui com vocês um pouquinho antes da gente entrar, que minha esposa é advogada, e a gente vê algumas decisões aí que são completamente incompreensíveis, né? Eu fico pensando, falo assim, poxa, deve ser muito difícil atuar no direito brasileiro, porque não existe muita normatividade naquilo que é decidido, né? Exatamente. Bom, Jorge, no momento... Pois não. Fazendo aí uma extensão da sua indignação, que é a indignação de todo mundo, né? Nós tivemos aí com a nova lei anticrime, né? A publicação que teve aí nos últimos tempos, a inovação, inclusive também alterou alguns trechos do Código Penal, inclusive, Código de Processo Penal. Nós tivemos, inclusive, um incremento aí. E isso é importante dizer para a população, para todo mundo, que nós tivemos um incremento do artigo 28A. O que é esse artigo?
é uma previsão legal para quando as pessoas, né, no caso deles, têm bons antecedentes criminais, tecnicamente, inclusive, primários, né, não ostentam nenhum tipo de prisão anterior, a pena, a somatória das penas, ou a pena em si, lógico, quando ela não for armada, né, de grave ameaça imediatamente, ou não tiver sido feito com dolo, né, sob forte ameaça, uma pena de no máximo até 4 anos, o réu, né, se culpado, ele tem a prerrogativa de ter a não persecução do processo penal. O que é isso? Vai ficar suspenso, é como se não existisse uma pena numa somatória de 4 anos, e ele fica em casa, e somente vai ao judiciário mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, conforme for o acordo junto com o Ministério Público e o judiciário ali pactuado, por um período, e depois aquela condenação ela some, a pessoa continua sendo primária. Então, eu entendo, talvez o senhor comentou que tem esse entendimento, talvez um dos motivos dessa dúvida, muitos brasileiros acompanharam aí nos últimos tempos essas alterações legislativas, e também devem estar se perguntando a isso. Poxa, se nós temos em crimes, por exemplo, de furto, de estelionato, furtos diversos com penas que não ultrapassam os 4 anos, porque eles com crimes tão pequeninos e de baixíssimo potencial ofensivo, se é que cometeram, né, nós temos que deixar bem claro, estão ainda encarcerados. Por exemplo, a calúnia, nós estamos falando de 6 meses, aí a pena mínima, né, difamação 3 meses a 1 ano, a injúria, nós estamos falando aí de 1 a 6 meses. Então, somando tudo isso, mesmo que fosse um crime de competência de um determinado, né, no caso seria da justiça comum, nós teríamos ainda esse artigo que eu comentei do 28A, ou seja, nós não teríamos o processo em andamento. Mas, como a doutora falou, fica aí a indignação, fica a dúvida, coisas escusas acontecem em todos os setores, em todas as empresas, né? Nós não podemos estar abrindo muitas coisas, né, repetimos, por conta do segredo de justiça, mas com certeza isso no momento oportuno será disponibilizado, sim, né, e a doutora está também de pleno acordo e a população está aguardando que isso finalize aí para que todos possam ver, porque a gente vendo é que a gente crê, mas confiem, vamos torcer para que eles saiam de lá o quanto antes. Agora, eu tenho uma pergunta que até as pessoas estão fazendo aqui nos comentários, né? Então, realmente é uma dúvida de todo mundo, confesso que é uma dúvida minha também, né? Recentemente, até o próprio STF recomendou que os criminosos, aquele pessoal que estivesse cumprindo pena, né? Ou seja, aquele pessoal já condenado, né? Fosse solto, tivesse relaxamento da prisão nesse período, por conta da Covid-19, uma vez que os nossos presídios, né, os nossos CDPs são muito cheios, né, e colocaria em risco, né, de contaminação ou de contaminação de muitas pessoas aí da pandemia, sobretudo, né, aquelas pessoas que se encontram como caso de risco. Salvo outro juízo, o Bronzelli já tem mais de 60 anos, é considerado idoso, ou seja, teria todas as condições, ou reuniria todas as condições para ser colocado em liberdade por conta do Covid. E essa é a pergunta que todo mundo faz. Por que isso vale para criminosos, né, ou para pessoas aí que cometeram crimes de muito maior potencial ofensivo e não vale para eles? Na verdade, isso está sendo suscitado também, mas como a gente fala, muitas coisas, existem algumas coisas que assim nunca visto no mundo jurídico acontecendo. Está sendo suscitado, a gente está com algumas peças, algumas omissões estão acontecendo, é um jogo de empurra-empurra, mas chegou num limite que agora tem que ser dado uma decisão. Sim ou não para que os trabalhos continuem, mas a gente está aguardando que o judiciário se manifeste, essa é a verdade, em todos os sentidos. Não só no Covid-19, que para a gente é só um agravante a mais para que eles não estejam presos, principalmente o Bronzelli, mas para que todos os fundamentos sejam analisados. Já está há algum tempo lá sem decisão nenhuma, estão sendo tomadas peças, estão sendo tomadas várias medidas, mas por enquanto a gente está assim, decisões. Triste.
É uma coisa que nos surpreende, né? Porque a gente vê que muitas vezes para prender um criminoso já conhecido, a gente olha aí quando às vezes um político que desviou milhões e milhões, e a gente vê um processo longo, um processo demorado, a prisão preventiva não é concedida, é negada, porque diz que roubar dinheiro público não é uma ameaça tão grande, né? E a gente vê o caso deles, um problema que acontece muito mais, questão da injúria, né? A calúnia, são crimes contra a honra, né? Contra a pessoa e não contra a vida, estão aparentemente sendo tratados com muito mais relevância do que aqueles crimes que realmente estão tirando a vida das pessoas aí. É bem complicado. Muito bem pontuado pelo senhor, muito bem colocado aí pela doutora também. E o senhor comentou, né? Muitas pessoas que estavam presas, né? E mais um fato: estão presas, são pessoas que já estavam presas com condenações e que tiveram o benefício de responder no regime semiaberto. Então, veja, são pessoas que já foram condenadas, o trâmite, né, o procedimento todo já foi finalizado, já houve toda a finalização da investigação, as audiências necessárias, toda a instrução, e chegou-se ao ponto de terem sido condenados. E tiveram o benefício de irem para a rua, no dito popular, como o senhor quis colocar. E eles que ainda não foram condenados, não sequer passaram por uma primeira instrução, por uma audiência de instrução, de julgamento, né? Não está ainda caracterizado nenhum tipo, né, de crime que eles sequer cometeram e continuam encarcerados. Eu entendi essa sua analogia muito bem colocada. Eu aprendi, né, que sempre que é levado em conta ali as medidas que vão ser tomadas contra alguém que está sendo processado, né? E isso não é diferente, por exemplo, quando a gente trata de uma punição administrativa, né? Sempre se leva em conta a pessoa do transgressor, né, ou a pessoa do acusado. Seria esse um caso em que a pessoa do acusado não está sendo levada em conta, e sim a pessoa do supostamente ofendido? Será que se eu incomodasse o senhor aí por qualquer arbitrariedade, por qualquer ilegalidade, ou talvez por algum suposto crime na sua casa, será que, lógico, o senhor não, talvez o senhor conduziria de uma forma mais civilizada, de uma forma mais democrática, de uma forma mais humana, né? Talvez o senhor daria a cara a tapa, talvez por ter atitude, por ter algum tipo de posicionamento de homem, vamos dizer assim, né? Embora tenham muitas mulheres que são muito mais mulheres que muitos homens, fica aí o questionamento. Lembrando, novamente, não tive acesso aos vídeos, mas nas redes sociais parece que houve uma provocação da suposta vítima lá, xingando, mostrando o dedo, fazendo gestos e batendo panela e agredindo verbalmente os manifestantes, né? Mais uma colocação aí, né? A retorção imediata, até onde nós entendemos, ainda não foi suprimida aí do nosso, pelo menos legalmente, né? Através do nosso legislativo, ela não saiu do Código Penal. Mais uma colocação aí para reflexão aí de todo mundo. E sabe que é uma coisa interessante, como eu comentei com vocês, minha esposa é advogada, e uma vez eu acompanhei um caso em que ela estava defendendo uma pessoa que entrou numa discussão assim no estacionamento de um supermercado, né? E as duas pessoas trocaram ofensas, só que uma resolveu processar a outra. E eu achei muito interessante que o juiz respondeu de uma forma muito legal, né? Acho que muito pouco técnica, mas muito representativa, usando um dito popular, né? De que chumbo trocado não dói, né? Então, acho que talvez se aplicasse aí nesse momento, né? Mas será que doeu? Pois é, eu ouvi um certo ministro do STF, algum tempo atrás, dizendo que toda pessoa que se dispõe a ocupar um cargo público, né? Que se dispõe a trabalhar para o povo e se expõe, não pode ficar de mimimi quando é criticado. Tem que aceitar as críticas, porque, afinal de contas, né, essas críticas e muitas vezes xingamentos são normais, né, com a insatisfação do povo com relação ao serviço prestado, né? E engraçado que esse ministro está bastante presente hoje em dia, todo mundo lembra dele, mas
Eu acho que essa frase dele ficou esquecida quando se fala do caso Bronze e Jurandir, não é mesmo? Faças o que eu falo, não faças o que eu faço? Bem por aí, eu sempre trazendo os ditos populares, né? Minha avó falava isso, né? Eu digo que os antigos são muito sábios. Bons tempos, tempos de outrora. Pois é. Bom, doutores, eu gostaria de saber, os senhores ainda querem acrescentar mais alguma coisa? Tem mais alguma colocação que julgam que seria importante a gente aproveitar esse momento agora? Nós estamos agora com 330 pessoas ao vivo assistindo. Terminando aqui, eu posso passar para vocês qual foi a nossa audiência. Algum recado, alguma coisa que é importante as pessoas saberem? Em sentido, a pressão é de todos os lados. Nós também estamos sofrendo pressões, ameaças e tudo mais, estamos aí na luta diariamente. Existem muitos outros advogados, muitas outras pessoas que estão interpondo peças, interpondo habeas corpus, principalmente, porque não precisa, aspas, de capacidade postulatória, isso quando não se tem advogado constituído, que estão atrapalhando o bom andamento. Porque cada vez que cai uma peça lá dentro, retarda o outro, porque vai todo para o mesmo juiz por prevenção. Então a gente pede que as pessoas tenham um pouco de calma, que tecnicamente está sendo feito tudo o melhor possível, tá? Mas isso acaba tumultuando um pouquinho. Nós, doutor Alexandre e eu, estamos tendo muitos problemas com relação a isso. Diversas ameaças, diversas pressões. Isso vem de todos os lados. Nós estamos prontos para isso também, mas nós não queremos atrapalhar eles lá dentro, tá? Então a gente pede, por favor, por clamor, que as pessoas entendam e esperem as coisas acontecerem. Se lá na frente eles saírem, quiserem trocar o corpo jurídico, nós estamos à disposição, da mesma forma que nós entramos, estamos brigando, nós saímos, mas a gente pede, nós hoje estamos atuando em nome deles, por deles, nós vamos vê-los constantemente, pelo menos 3 vezes por semana. Então, eles sabem o que está acontecendo aqui fora, então a gente pede realmente que as pessoas entendam, esperem que eles saiam, assim que eles saírem, se eles quiserem trocar por vontade, nós estamos à disposição, mas pedimos nesse momento um pouco de paciência. Doutor Alexandre, o senhor tem mais alguma consideração final a colocar? Reiterar o que a doutora Shirley falou, realmente, às vezes as pessoas tentam, às vezes ajudar, ou por qualquer outro motivo, mas realmente vai sempre retardando. E detalhe, né? Nós não estamos defendendo os clientes que, de repente, olharam feio aí para o major, né? Então, a gente tem que levar em consideração. A gente sabe como que funcionam certas empresas no país, né, como é que são determinadas situações, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, justamente para não atrapalhá-los, né, e não prejudicá-los. As pessoas às vezes questionam, mas como atrapalhar, como prejudicar? Como dito, né, coisas escusas ainda não puderam vir a público, né, pela própria essência de todo os trâmites, todo o procedimento, estarem ainda em segredo de justiça. Mas, como a doutora falou, um pouquinho de paciência, né? Esperamos que no futuro bem próximo a gente possa, então, começar a mostrar aí para a sociedade, lógico, sempre lembrando, se isso for vontade deles, né, do Bronzeri, do Bronze, do Jurandir, imagino, né, isso é uma opinião minha, imagino eu que eles não irão se opor, até por conta do intuito, né, da luta deles aí contra, né, as arbitrariedades, contra todo tipo de irregularidades que eles têm dado a cara a tapa, para falar o português claro. Bom, eu queria agradecer aqui a presença dos senhores e da senhora, né, por estarem aqui nos trazendo essas notícias, informando o que está acontecendo aí com o Bronze e com o Jurandir, são nossos amigos, são pessoas que nós estamos torcendo para voltarem o mais rápido possível aí à nossa convivência. Quero deixar aqui à disposição a minha página, meus canais aqui nas mídias sociais, a ambos os advogados aí para divulgarem o que está acontecendo, até porque nós temos aqui um caráter informativo, e peço aí a todos que estão assistindo que continuem compartilhando, tá? Coloquem essa live aí no máximo de grupos para a gente atingir o máximo de pessoas possível. Afinal de contas, tantas pessoas aí lutam contra as arbitrariedades que têm sido impetradas aí contra o povo brasileiro, por parte aí do Congresso Nacional, por parte do STF, e não só por parte do STF mesmo,
mas por parte de todas as esferas do judiciário, né, que muitas vezes aí se demonstram como o poder menos democrático dos três, né? Afinal de contas, eu costumo dizer que nós podemos trocar de presidente, podemos trocar os nossos deputados a cada 4 anos, podemos trocar os nossos senadores a cada 8 anos, mas o juiz que entra num concurso público tem ali a vitaliciedade do cargo e a gente não pode trocar. Não interessa, se estiver trabalhando mal, é com ele que a gente vai ter que se virar. Infelizmente, eu digo que é o poder menos democrático no Brasil. Bom, obrigado aí a doutora Shirley, doutor Alexandre, obrigado por estarem conosco, obrigado aí por todos que estão compartilhando, que estão comentando, e vamos ver, as perguntas que tiverem aqui que eu não consegui responder, eu peço até a doutora Alexandre e a doutora Shirley, se puderem responder ali nos comentários, eu acho que vai ser muito bom. Pessoal, bom dia, bom sábado a todos. Nós que agradecemos. Aproveitando aqui, a doutora agradeceu, eu também quero agradecer, e também é importante, nós estamos aí desde o dia 16, e nós não fizemos nenhum tipo de pronunciamento em mídia, não fizemos nenhum tipo de live ou qualquer coisa do gênero, por quê? Porque o intuito é exatamente fazer apenas a atuação jurídica, tá, da melhor forma para os dois. Tá? Só que, como a doutora Shirley falou, depois de termos trabalhado desde o dia 16, nós estamos aí beirando 30 dias, né? A grosso modo, fazendo uma conta rápida e muito bem colocada por ela, nós já chegamos numa situação praticamente insustentável, onde não dava mais para nós estarmos distantes de um pronunciamento para a população, porque a nossa ideia era que eles saíssem e eles pudessem dar o pronunciamento, né? Porque afinal de contas é eles que estão sofrendo tudo isso. Então, um dos motivos dos quais nós não nos pronunciamos, fomos convidados por mídias de vários segmentos, de vários setores, e a gente sempre respeitando isso, né, até por uma questão, o foco não é visibilidade nossa, o foco é a melhor atuação para os dois, é o objetivo dele, junto com os outros patriotas aí que estão alinhados com ele, a gente entende que cada um tem uma maneira de pensar, a gente respeita, né, mas o nosso posicionamento foi sempre esse na questão estritamente técnica e jurídica. Bom, então, mais uma vez aqui, agradecer a presença do senhor e da senhora, agradecer a todos que nos assistiram, e conforme fomos tendo mais notícia, podem ter certeza que a gente vem trazendo aqui para a minha página e divulgando nos demais canais. Pessoal, um bom dia, um bom sábado a todos. Bom dia. E até a próxima live. Vamos trabalhar mais um pouquinho. Até mais. Bom final de semana a todos. Vamos lá, finalizamos.